Então, muito boa noite a todos. Quero agradecer ao Centro de Medicina Paliativa da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e particularmente ao seu diretor, o professor Rui Tato Marinho, por me terem convidado para estar hoje com vocês à conversa sobre um tema tão importante como o uso racional de sangue em cuidados paliativos. Diz-se que o sangue é um bem raro e escasso e que deve ser utilizado com muito cuidado. Mas é também verdade que as pessoas com dor, com problemas e com cuidados paliativos queixam-se muitas vezes de cansaço e de espineia e muitas vezes causados por anemias. Então o que fazer? É o que vamos saber com os convidados que hoje temos connosco para conversar e que eu passo a apresentar. Já falei de um deles, Rui Tato Marinho, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, diretor do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Álvaro Beleza, diretor do Serviço de Imunohemoterapia, também do Centro Hospitalar Universidade de Lisboa Norte, Paulo Pina, pós-graduado em Medicina da Dor e Geriatria e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E vou passar para já, obrigada a todos, primeiro que tudo, por estarem aqui. Vou passar primeiro a palavra ao professor Rui Tato Marinho, e dizer que espero que este último dia de mandato enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, seja um bom dia. Está a ser um bom dia, boa tarde a todos. Espero que acabe em beleza. Temos aqui o Álvaro Beleza, mas com uma vitória da seleção portuguesa. Penso que o equipamento é vermelho também. Muito obrigado à doutora Marina Caldas, uma jornalista de saúde que nos anima sempre e alegra os debates, à Faculdade de Medicina de Lisboa, nomeadamente à doutora Vivelinda e ao professor Paulo Pina, que nos tem ajudado também a puxar para a frente este Centro de Medicina Paliativa. E obrigado aos assistentes, alguns deles que eu conheço de outras andanças. Eu tenho uma pequena apresentação que vou tentar fazer. Não é esta. Enquanto põe a apresentação, posso dizer que Portugal está a ganhar, professor. Está a ganhar no zero. Não sei. Este é um assunto, o tema do sangue, relativamente recorrente. Inclusivamente no nosso último congresso, que por acaso fui eu que organizei, tivemos uma sessão em que eu lhe chamei o ouro vermelho. Agora, nesta vertente dos cuidados paliativos, nós gastroenterologistas temos uma experiência muito grande nesta área das hemorragias, não só agudas como crónicas, e o sangue é a nossa vida e nos acorda muitas vezes às 3 da manhã, 4 da manhã, para irmos fazer exames e para salvarmos os doentes. Temos a noção que é um bem extremamente precioso. Temos também a felicidade de ter uma grande equipe no serviço de sangue. Por acaso, no mesmo piso onde nós tínhamos a unidade de cuidados intensivos, antes da pandemia, que nos tem dado um traquejo, uma experiência muito grande no manejo das hemorragias. Vou só fazer 2 ou 3 reflexões em relação ao uso do sangue, e um deles é que é um bem caríssimo. Eu relembro o engenheiro Jorge Félix, um trabalho que fez sobre o custo do sangue, quanto é que custa fazer sangue, e se considerarmos o sangue como um medicamento em termos de custos que é necessário para salvar vidas, ele seria o 4º medicamento ou grupo de medicamentos que o país gasta em termos de oferta à população. A oncologia gasta mais, o HIV são medicamentos caríssimos, mas o sangue viria em 4º lugar. Além disso, não há engenharia genética que produza este sangue. Outra mensagem que eu quero deixar é que, a pouco e pouco, e uma ideia que vai sair desta pequena reunião, é que não quer dizer que quanto mais sangue que seja melhor, antes pelo contrário. Quanto mais sangue, até em termos de hemorragia digestiva, maior é a mortalidade. Eu sei que há outras áreas em que isso acontece, e, por exemplo, ter aqui uma atitude restritiva em relação ao uso de sangue está associado, quem diria isto, a uma maior sobrevivência. Os doentes morrem menos se tiverem menos sangue. Portanto,
Eu gostava de deixar aqui o mote para 2 ou 3 ideias. Uma delas é que é um bem escasso, tem que vir de alguém. O que se vai deslocar ao hospital não é pago, ou que está em condições físicas para doar sangue a outra pessoa. Temos que o considerar precioso. Tem riscos, obviamente, não muitos, mas tem alguns riscos. É um bem caro em vários aspectos, do ponto de vista humano, tecnologia, de utilização, é um bem caro. Há uma redução muito grande de dadores, o Dr. Álvaro Beleza poderá falar nisso. E outra ideia, será que temos alternativas? O uso racional de sangue, há produtos que possam substituir parcialmente o sangue? Esta é uma das perguntas que eu deixo às pessoas mais dedicadas aos cuidados paliativos. Muito obrigado. Oh, professor, já agora eu sei que isto seria uma sessão de abertura, mas já agora vou-lhe colocar uma questão relativamente àquilo que disse. Quando o senhor diz que tem riscos o quê? A utilização do sangue, de que maneira é que tem riscos, quais são os cuidados que estão inerentes a este problema? Os riscos, aqueles que também nós conhecemos muito bem, da transmissão de doenças infecciosas, está praticamente reduzido a zero. Há outros riscos de reações transfusionais, reações alérgicas, sobrecarga de ferro, pessoas que fazem muitas transfusões, além de falarmos na questão, que às vezes acontece, de uma troca de sangue ou reações inesperadas. Portanto, o sangue deve ser visto como um medicamento com potenciais efeitos secundários e não como aquele bem mágico, precioso, que salva todas as vidas. Claro. Também não é verdade. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Foi muito interessante. Aliás, aquilo que o senhor acabou de dizer já dava para nós termos aqui debate para o resto da noite e durante 3 ou 4 horas. Mas enquanto isso não acontece, eu vou para já passar a palavra ao professor Paulo Respina. Professor, é um gosto tê-lo connosco mais uma vez. Estamos todos ansiosos por saber o que é que o senhor nos vai dizer sobre este tema, ainda por cima mexendo em áreas tão complicadas como os cuidados paliativos, a geriatria e tudo isso, em que nós pensamos que nessa fase da vida vale tudo, não é? E se calhar temos de ter aqui alguns cuidados também. Queríamos a sua opinião, vou-lhe dar algum tempo para apresentar as suas ideias e depois então vamos para o debate enquanto não chega o professor Álvaro Beleza, que está atrasado. Ele também já está... Não, é o outro Álvaro Beleza. O Álvaro Beleza, estou sempre a dizer, já está por aí. Eu não tenho... Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde, peço desculpa. O doutor Álvaro está aqui, estamos em contacto telefónico, ele não está a conseguir aceder. Okay. Ele partiu aqui o link. Sim, ele não está a conseguir aceder do computador dele. Enquanto o professor Paulo expõe a sua apresentação, digamos assim, que não é uma apresentação formal, mas é uma apresentação, vamos esperando pelo Dr. Álvaro Beleza, ok? Professor Paulo, diga de sua justiça, conte-nos tudo. Nós decidimos chamar a esta sessão o uso racional do sangue, não é? E quando nós falamos uso racional, parece que não há um ato de consciência na prescrição. Aqui o que nós tentamos fazer é apelar para o uso proporcional. Aquilo que se tenta fazer é não ser obstinado e melhorar a vida das pessoas, e há que diferenciar o que é a utilização em situações agudas e em situações crónicas progressivas. Qualquer doente sem um diagnóstico que entre com um sangramento bastante abundante na urgência, obviamente que tem uma indicação direta para fazer substitutos do sangue. Quando estamos perante uma doença crónica progressiva avançada, estes doentes estão habituados a viver com a dita anemia crónica, e a transfusão tem que ser ponderada, como todos os outros factos, dentro de uma proporcionalidade, evitando cursos de ação extremos. É realmente o caminho do meio, é um curso intermédio da ação, ponderando tudo, e como o professor disse, ponderando exatamente o que se pretende com aquela transfusão. E eu lembro aqui o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, no seu artigo 66º, que diz que a obstinação diagnóstica é má prática clínica. Portanto, eu não vou transfundir um doente só porque tem uma hemoglobina de 7. E uma hemoglobina de 7 não quer dizer nada. E dizem, mas ele tinha 9, mas não quer dizer nada na mesma. Portanto, nós não queremos pôr um doente que tem uma doença incurável com uma capacidade normal. E aqui apelo outra vez à filosofia, à teoria geral dos sistemas. Eu falo disso com os nossos alunos. A teoria geral dos sistemas diz que um sistema saudável
tem capacidade de voltar à norma, tem homeostasia. Os nossos doentes crónicos não conseguem voltar à norma porque escasseia a homeostasia, porque eles têm dentro deles aquilo que a teoria geral dos sistemas diz que é uma entropia, é o caos dentro deles. Tem uma incurabilidade e a única culpa para esta incurabilidade é a descoberta científica que não apareceu. Então, perante um sistema que é um doente com doença crónica progressiva avançada, sempre exposto a uma entropia crescente, sem capacidade de retroação, não pode voltar à norma e no fundo, sem, receber inputs corretos de todas as circunstâncias do corpo, que algumas delas estão em falência, e sem conseguir alcançar a norma, eu não posso estar na obstinação a dizer tenho que fazer plaquetas, tenho que fazer concentrados eritrocitários, porque eu estou numa obstinação de tentar alcançar aquilo que sabemos nós que não vamos conseguir, e eu não posso viver com uma consciência de dizer que pelo menos tentei dar sangue. Tentar dar sangue, em alguns casos, é má prática clínica, e aqui poderíamos citar o Código Penal Português, mas nem é preciso irmos pela lei, pela circunstância da judicialização da medicina, basta evocar o Código Deontológico que diz que os atos diagnósticos excessivos e as práticas desviadas do foco do doente são má prática clínica. E também citando a Lei de Bases de Cuidados Paliativos, nas doenças crónicas progressivas avançadas, é padrão do tratamento medicina paliativa. E esta medicina paliativa pode vigorar com transfusões, correto? Tudo vai depender daquilo que se pretende. O que é que se pretende naquilo tudo? Não há de ser voltar a repor uma hemoglobina baixa. Não é por aí que vamos. Tem que haver algo, e como falamos de medicina paliativa, esse algo é uma necessidade detectada por um ser humano vulnerável. E o ser humano vulnerável tem que nos dizer que está a precisar dessa transfusão, mas não porque tem uma anemia baixa. Porque, repare, se eu sustentar a minha prática de repor sangue só porque as análises dizem que a hemoglobina está baixa, eu estou, de certa forma, a destruir a esperança do doente. Porquê? Porque ele está sempre a querer fazer novas análises para ver o novo nível da hemoglobina. E perante uma baixa crónica da hemoglobina que nós encontramos em cuidados paliativos, este doente está sempre na ansiedade de uma nova análise, de uma nova reposição, e que não poderá ser, ou que poderá ser, por outros agentes que não o sangue direto. Há substitutos do próprio sangue, dados por forma oral, dados por via injetável, que também podem fazer parte de toda esta tomada de decisão. Mas um doente que sinta a necessidade desse sangue, porque está mais cansado, porque tem mais falta de ar e porque ainda tem alguns objetivos muito concretos com o resto da vida que lhe falta, esta transfusão pode ser ponderada, seja com o sangue diretamente, seja com derivados do sangue, seja com estimulantes da própria geração desse sangue, da eritropoiese. Portanto, e a atitude a tomar vai depender das diversas ponderações, factos científicos e depois outra vez os valores do doente, o que é que ele pretende com a transfusão. Não há de certamente ser o doente a dizer o que eu pretendo é que a minha hemoglobina, quando eu fizer análise, esteja um bocadinho melhor, porque não é... Vamos. Portanto, como vê, aqui temos todo um contributo científico, os médicos têm que saber exatamente o que pretendem com a transfusão e o utente também tem que perceber exatamente qual é o papel da transfusão na gestão dos sintomas, e quando falamos em medicina paliativa falamos de gestão de sintomas. Se tivermos uma visão mais alargada para isso, em vez de lhe chamarmos medicina paliativa, poderíamos chamar medicina de suporte. E quando lhe chamamos medicina de suporte, no fundo ela está a par com as outras especialidades, a dar apoio a outras especialidades, porque o doente está anémico, porque o doente precisa de uma hospitalidade, precisa de para fazer uma transfusão, uma eritropoetina, aquilo que seja que se tenha que fazer. E, portanto, aí no suporte, os paliativos estão presentes logo precocemente a quando do diagnóstico. Infelizmente, como a doutora Marina Caldas sabe muito bem, os doentes que chegam à medicina paliativa chegam demasiado tarde. E alguns, quando chegam, já não têm indicação, alguns deles, para as ditas transfusões, quando a referenciação é tardia. Quando a referenciação é precoce, quando do diagnóstico de uma doença incurável, este doente tem exatamente que ser sujeito a todas as decisões ético-clínicas e, portanto, não é de forma nenhuma incorreto ponderar uma transfusão de sangue, mas vai depender do status, da performance desse utente. Está acamado e a perder sangue, eu assumo que essa perda não é corrigível. E lá estão os protocolos para as hemorragias cataclísticas em cuidados paliativos. Um doente com uma neoplasia gastrointestinal, uma neoplasia ginecológica, em sangramento profuso, num estadio 4 da doença, acamadíssimo, não tem indicação para transfusão.
a não ser que eu esteja num padrão de obstinação, que apesar do professor Rui Trato Marinho dizer que é má prática clínica, continua por aí. Certamente não no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, mas noutros hospitais provavelmente é que se vê a ousadia de um médico pedir uma transfusão só porque sim, numa medicina baseada em mim, que é daquele médico, não é numa medicina baseada na ciência. Às vezes pode ser uma medicina baseada no chefe, porque o meu chefe pediu, mas como o Dr. Álvaro Beleza sabe, os desvios da ciência vão ocorrendo de vez em quando. Não, obviamente, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, mas dos outros todos que ele conhece tão bem, e é desse certamente que ele também vai falar. Portanto, eu fiz a minha introdução, lancei, como vê, aqui os tiros, depois havemos de voltar a eles. Voltamos e voltamos já, e eu tenho aqui uma questão que, já que o senhor está a deixar-nos aqui com uma data de polémicas aqui em aberto, eu lanço aqui outra que é, uma coisa é nós estarmos a falar disto neste núcleo, no núcleo fechado, de estudantes de medicina, de professores de faculdade de medicina, de pessoas que conhecem muito destas questões e que, portanto, conhecem também os doentes que têm nas mãos e que sabem o que é que é. Outra coisa é, se passarmos este discurso posterior, e eu pensava nisso quando estava a fazer a preparação para este webinar, pensava nisso e dizia, mas se eu passar esta mensagem lá para fora, vão-me dizer automaticamente o quê? Estão a fazer seleção de doentes e estão a matar os mais velhos? Porque a ideia, não sendo bem explicada, e lá voltamos nós, professor Paulo, à questão da literacia em saúde, não sendo bem explicada, a ideia que dá é esta, infelizmente, não é? Mas todas as práticas eugenómicas são mal vistas em medicina. Portanto, não é porque a pessoa é idosa que não tem acesso a uma transfusão de sangue, a um suplemento qualquer de sangue, seja um ácido fólico, seja uma vitamina B12, coisas mais simples. Não é pela idade que a tomada de decisão é feita, é pela gravidade da doença e pela sua incapacidade de voltar, outra vez teoria geral dos sistemas, voltar à norma, voltar à homeostasia. E eu tenho doentes de 20 e tal anos que eu acho que não têm indicação para transfusão. E outra vez vem a medicina baseada no valor, mas é pai, comprou casa. Quando a medicina é baseada no romance, desvia-se do seu caminho intermédio, porque certamente que os valores também são tidos em conta. Mas eu não posso fazer medicina baseada nestes valores. Eu sou um grande defensor que o médico assistente do doente não deve estar numa consulta de decisão terapêutica. Deve definir o facto do caso e ser outro a tomar a decisão. Porque quando nós tomamos decisões em saúde, a emoção está lá. É um doente que eu sigo há 10 anos. Este doente foi operado 3 vezes, casou na minha consulta, teve 2 filhos. Quando eu começo por estes caminhos apertados, eu dou romance à medicina. E nós sabemos que há médicos romancistas... Então, professor, e a relação médico-doente, onde é que fica? Mas onde é que fica a relação médico-doente? A relação médico-doente fica na ponderação ético-clínica. Eu preciso de conhecer aquele doente para as práticas de negação, ou seja... Todos os doentes, não é, terão à partida todas as mesmas condições, mas aquilo que o doente tem direito é dizer, eu não quero esse tratamento. Agora não estamos numa mercearia em que o doente diz, eu quero transfusão. Era o que faltava, se agora os doentes todos tivessem acesso a tudo o que lhes apetece, quer no público, quer no privado. A medicina não é uma mercearia que eu vou pondo aqui o que eu me apetece. Tudo bem que o doente pode ter uma data de dizeres, mas eu vou com ciência dizer, tem indicação, não tem indicação. Procura uma segunda opinião, tem indicação, não tem indicação. E as decisões, as ponderações são ético-clínicas. Eu tenho que me sustentar na ciência e depois ver qual é o núcleo de valores daquele doente e não posso acometer valores, nem autonomias, nem autorresponsabilidade, e o doente tem o direito de dizer não quer, agora não vai dizer eu quero, porque se formos aí, todo o doente que chega ao hospital, se nós perguntamos quer ser reanimado, sim, e a sua mãe também, e o seu filho, aí temos outra vez um sistema que toda a gente quer tudo, e isto não é medicina, é mercearia, é mercantilismo. Dir-me, mas se calhar acontece em alguns hospitais, eu diria sim, mas provavelmente muito poucos, e também eu diria com tendência a ser cada vez menos, porque um doente saudável tem direito a fazer, se calhar, o seu check-up e andar pelas derivações que queira. Quando falamos em casos graves, temos que ter uma medicina baseada na evidência, que vai ao valor do doente e ao seu sistema de valores, perguntando o que quer fazer, é testemunha de Jeová, não é, quer transfusões, não quer injetáveis, não quer, quantas vezes quer vir ao hospital por semana. Tudo isto é trazido
à Alissa porque eu não posso violar vontades. Agora não é o doente que me diz, não, eu quero eritropoetina porque eu estive a ler num site que é eritropoetina que eu... Não, o senhor é médico para ter um diálogo construtivo comigo. Eu posso tentar empoderá-lo com o discurso e pode ir pedir uma segunda opinião, mas eu acho muito bem que o senhor leia e se informe, porque informação, como a Marina Caldas muito bem, é poder. Agora, não vem aqui com uma mercearia a dizer aquilo que quer, não é? E é aí que às vezes falta, e o Dr. Álvaro Beleza sabe isto muito bem, ele não pode, como diretor de serviço, receber uma requisição física, agora são eletrónicas, a dizer transfusão por instabilidade hemodinâmica. Qualquer morto está instável hemodinamicamente, qualquer. Mesmo à porta do céu estão instáveis, sabemos que depois a estabilidade os espera algures, não é? Mas, pronto, não posso ter o desejo de fazer uma transfusão em instabilidade. Os meus doentes em cuidados paliativos estão quase todos instáveis, particularmente aqueles que estão em situação de síndrome de morte iminente. Vou transfundi-los? Claro que não, porque a obstinação é a má prática clínica, é afastamento da legis artis, é a violação do 66º do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Agora, como vê, tudo isto é fácil? Não é. Por isso é que estamos aqui a ter este encontro. Tem mais valor que a própria seleção, como eu já disse à Marina. Que toda a gente discorda, provavelmente. E que, pelos vistos, já acabou, o professor Paulo, e pelos vistos já acabou e ficou 2-0 para Portugal e está toda a gente feliz e vai tudo dormir. Vai tudo dormir tranquilo. E estou se calhar mais que os outros. Mas muito obrigada. São mais importantes no meu dia de hoje e da manhã do que a seleção. Lamento dizê-lo. Não lamenta nada, é a sua posição e todos temos direito a ela. Dr. Álvaro Beleza, penso que já está connosco, é um gosto vê-lo. Estou sim, senhor. Olá. Aí está o senhor, como está? Olá, Marina, está boa? É um bem, muito obrigada. Eu também. Está em grande forma. Vamos estando. Doutor, sei que tem uma apresentação para nos... Eu trouxe aqui comigo... Já tinha feito a sua apresentação, já tinha dito quem o senhor era e tudo isso, portanto não vou repetir outra vez, a senhora é que não estava aqui. E, portanto, tem a palavra, dou-lhe a palavra, pronto, o tema é polémico, como sabe, e com só este pequeno preâmbulo já vimos que isto é polémico e dá pano para mangas, nós só temos até às 7h30, mas pronto, vamos tentar... Eu para já não vi polémica nenhuma e subscrevo por baixo tudo o que o Dr. Paulo Respina disse. Temos um grande consenso nisto. Eu queria primeiro agradecer ao professor Rui Tato Marinho, um convite muito simpático, e eu trouxe comigo, por falar em seleção, um jovem interno que é o meu Cristiano Ronaldo, eu também tenho lá um no serviço, que é o Dr. Tiago Quaresma, e que nos vai fazer aqui uma pequena apresentação para a gente ter a ideia do que é que Santa Maria faz neste tratamento paliativos. Para ter uma ideia, nós temos no serviço de imunoterapia do Santa Maria, temos um hospital-dia com cerca de 12.000 sessões por ano e temos cerca de 50.000 consultas externas por ano e também dentro disto temos estes doentes de cuidados paliativos que connosco fazem medicina transfusional. Quando falamos de medicina transfusional, nós estamos aqui é para não transfundir. Em geral, não tem a ver com os paliativos. E para dar alternativas à transfusão. Não, porque a transfusão de sangue, seja de eritrócitos, plaquetas ou plasma, é um transplante. E, portanto, nós tentamos só transfundir se necessário. Mas quando é necessário, não ligamos à idade. Tenha dos 0 aos 100 anos ou 120, leva-se sangue, ninguém deixa de levar uma unidade de glóbulos vermelhos ou de plaquetas, ou que necessitar, se precisar. E, portanto, os nossos critérios são, obviamente, clínicos, mas a apresentação é muito interessante. Eu peço ao Tiago, porque... Tiago Quaresma, não é? É Tiago Quaresma. Olá. Tiago, estás aí? Estou aqui. E estás muito bem. Já está operacional. O Tiago está no meu gabinete, portanto já está a ocupar o gabinete do diretor, como estão a ver. Isto já é assim. E muito bem, e portanto... O alter ego. Nós bem-vindos a aparecer com outra cara, era o seu alter ego. Eu confesso, eu peço desculpa pela confusão, eu não recebi link, e eu até estava aqui com o Tiago a falar, que me estava a dar o jogo da seleção, eu pensei, adiaram isto por causa da seleção. Mas pronto, e fizeram muito bem manter, porque há mais vida, e a nossa vida, nós lidamos com a vida e com a morte, e isso é o mais importante, e lidar com os nossos doentes e tratá-los, isso está primeiro que tudo.
Portanto, eu vou passar aqui ao Tiago. Tiago, Tiago, não, mas antes, lá o que nós... doutor Álvaro Beleza, primeiro tenho uma pergunta para o Tiago, antes do Tiago Diga, começar. diga. Isto de ser comparado de ser logo à partida equiparado ao Cristiano Ronaldo É péssimo. do Santa Maria, não sei como é que é, mas péssimo. pronto. Não sei, a pressão agora está no máximo. A palavra é sua, Força, Tiago. Tiago, consegues partilhar? Sim. Aqui, assim. Vamos lá. Penso que já esteja... Está. Já está Muito bem. exposto? Está. Então pronto, vou dar início então. Para esta reunião, eu e o Dr. Álvaro Beleza preparámos então esta apresentação sumária a propósito do uso racional na medicina paliativa. Existem vários pontos onde a nossa imunoterapia se cruza com a medicina paliativa, nomeadamente no que diz respeito a fornecer uma melhoria da qualidade de vida, alívio sintomático, integrado na abordagem multidisciplinar que temos tanto com os cuidados paliativos, com a oncologia, com a hematologia e entre outros. Da nossa parte, dispomos então as terapêuticas substitutivas e o suporte transfusional. Para além disso, também fazemos a avaliação do risco trombótico e a sua proteção através da anticoagulação. Então, essencialmente, os três fatores com que nós trabalhamos na imunoterapia e nos cuidados paliativos serão então a anemia, a trombocitopénia e a trombose e coagulopatias adquiridas. Do levantamento que nós fizemos, houve um total de consultas anuais de 1.719 consultas a que foi diagnosticado um suporte paliativo. Portanto, eram doentes que tinham, de facto, já essa definição, eram doentes que estavam a seguir um rumo terapêutico encarados como tais. E das etiologias, portanto, os diagnósticos que levavam a este caráter paliativo seriam 82% de tumores sólidos metastizados, 15% de doença hematológica, arriscaria até dizer hemato-oncológica, e depois um número mais reduzido de outros casos, quer seja cirúrgicos ou ginecológicos ou obstétricos, portanto, com lesões graves e com grande progressão. E então, temos aqui um gráfico que eu acho que é bastante relevante deste levantamento, que é a terapêutica que foi realizada nestes casos. Portanto, de uma forma menos representativa, o suporte de plaquetas e de folatos e vitamina B12, e depois entramos num grupo com maior suporte. Portanto, quer seja a darbepoetina, que foram administradas em 48% destes doentes paliativos, o concentrado de eritrócitos numa percentagem inferior, portanto 36%. Um terço apenas? É, um terço. E o ferro numa grande prevalência, 63%. Portanto, depois podemos voltar aqui a ter mais algumas ilações, mas o que se pode, à primeira vista, perceber é que só um terço é que está sob suporte transfusional puro e duro, com transfusão de CEs. Depois conseguimos fazer o suporte à anemia por via de terapêuticas substitutivas, portanto, os doentes paliativos, por vezes, também têm anemia ferropénica, como se pode ver, e que é corrigida com este suporte endovenoso e, alguns deles também, com darbepoetina. Portanto, estas percentagens ultrapassam todas juntas os 100% porque elas são utilizadas em conjugação. E há vários doentes que utilizam mais do que uma destas terapêuticas. Depois, uma coisa muito importante também nestes doentes que nós seguimos no hospital dia é a reavaliação, é o tempo com que nós obrigamos a que eles voltem ao hospital. Observamos que existia uma média de 18 dias no seguimento entre consultas destes doentes em paliação, com um mínimo de seguimento semanal, portanto não temos consultas antes do intervalo de uma semana, e chegamos ao máximo de ter praticamente um mês de intervalo entre observações, de 28 dias. Tiago, permita-me a minha, não querendo interromper o seu raciocínio. Sim, claro que sim. Diga. Máximo de 28 dias, porquê? Porque o doente falece, tem alta, vem de onde? Foi do levantamento que nós fizemos das consultas anuais, e o intervalo maior era mesmo 28 dias. Não tivemos nascido. Não temos aqui o número de doentes em que foi. Portanto, variou entre, a média são 18 dias, A não é? média, Intervalo, e o máximo eram 28, o mínimo uma semana. Sim, mas eu só estou a tentar perguntar se esse máximo conseguem dar-lhe uma razão. Sim, conseguimos dar essa razão. Tem a ver com o seguimento que nós, enquanto médicos, temos decidido fazer ali de alguns destes doentes. Temos definido uma consulta mensal
da amostra observada foram mesmo os 28 dias, portanto as 4 Mas isso semanas. não quer dizer que o doente tivesse falecido. Não. Deu o vosso seguimento, mas pode continuar por aí, não é? Sim, por acaso não temos este dado recolhido aqui, em relação depois, obviamente, à mortalidade dos doentes que seguimos em hospital de dia, mas pronto, esses doentes não foram integrados nesta contabilização, obviamente. Prosseguindo então, agora abordando muito rapidamente as três variáveis, a anemia, com a etiologia primária ou congénita muito pouco representada nestes doentes paliativos em hospital de dia, mais prevalentes são as secundárias, por mielossupressão, por origem neoplásica, por quimioterapia ou por metastização, anemias carenciais, como vimos até pelo suporte de ferro endovenoso, as hemorragias e a anemia de doença crónica, o status inflamatório. Portanto, nós na consulta recebemos o doente, integramos os registros diários que são bastante relevantes, que sejam explícitos, que definam realmente qual é a estratégia que está adotada para aquele doente, qual é o parecer de cada especialidade que o segue, fazemos esses registros e definimos a nossa estratégia transfusional. Fazemos o exame objetivo com orientação para estes sintomas iniciais de anemia do cansaço, sonolência, cefaleias e por via dos sinais da palidez, da taquicardia e taquipneia e hipotensão. Isto é muito relevante, porque como já foi aqui abordado, os doentes depois adaptam a sua atividade diária à restrição e ao cansaço que sentem. Portanto, aqui é uma forma de tentar objetivar a implicação da anemia. Progredimos com uma avaliação laboratorial, perceber se existe algum déficit matricial para repor, e avançamos para o suporte terapêutico. A indicação verdadeira de transfusão na imunoterapia para estes doentes paliativos é a anemia sintomática. Portanto, se de facto houver uma anemia que implique sintomatologia, cansaço, diminuição da qualidade de vida do utente, é isso que nos vai decidir, mais do que propriamente o valor da hemoglobina. Obviamente que isto vai levar a um aumento imediato da hemoglobina que outras opções terapêuticas não conseguem, e nós individualizamos os alvos para cada um dos utentes. Se houver, então, déficits matriciais, fazemos o suporte dirigido. Aqui faço, se calhar, o destaque para a eritropoetina e a darbepoetina, que têm realmente, na nossa experiência clínica, uma grande vantagem em termos de qualidade de vida dos utentes, porque é um tratamento rápido. Nós avaliamos o risco trombótico antes de decidir por estas terapêuticas, e caso haja um benefício a suportar este risco, introduzimos o suporte com um estímulo análogo da eritropoetina. E depois definimos então a reavaliação para os utentes, semanal, quinzenal ou mensal. Agora trouxe só pequenos versos de doentes que dizem que vocês de branco, que mantêm uma atitude saudável, mas que não descartem o sentimento que o doente forneceu durante a história. Portanto, que as respostas evocadas que não sejam suprimidas serão as mais queridas, já que elas mostram e são evidência de empatia e da compreensão humana. E realmente, quando nós estamos a seguir estes doentes com evolução para paliação, de facto, até a própria interação com o utente acaba por ter a forma terapêutica que o doente procura. Então, a empatia será então aqui um dos pontos-chave da nossa forma de trabalhar com os doentes, perceber os sintomas, perceber o que é que o doente pretende para a sua vida diária, qual é o grau de energia que ele precisa dispor para fazer as suas atividades da vida diária, quais são as terapêuticas que ele está a receber, quais são as comorbilidades cardiovasculares e respiratórias, e até um pormenor que às vezes é esquecido, quais é que são as condições de deslocação do hospital. Temos muitos doentes que têm ótimas condições e a família tem um suporte extraordinário, conseguem se deslocar de forma confortável, e temos outros utentes que, de facto, ou por via de imigração, ou por via de não terem filhos ou pessoas mais jovens que os possam ajudar, dependem exclusivamente de suporte hospitalar, por transporte de bombeiros, que, como sabemos, não é um tipo de transporte. Cada doente é único, cada pessoa é única. Esta é a chave. Claro. Continua, Tiago, continua. E nós também temos isso em conta, perceber o conforto e desconforto causado pelas deslocações ao hospital. Agora, mais rapidamente, a trombocitopénia
também é bastante importante nestes doentes, não é o mais prevalente, mas especialmente nos hematológicos é representativo. Nós avaliamos então as alterações cutâneas ou neurológicas que o doente possa apresentar e nestes casos tentamos restringir alvos terapêuticos perto das 10.000 plaquetas, já que são doentes que são politransfundidos com uma refratariedade a suporte plaquetário mais evidente. Portanto, mesmo que eles façam um suporte plaquetário, de facto vão corrigir a curto prazo, mas dentro de 1 dia, 2 dias, a contagem retoma. Portanto, é um uso mais restrito. E realmente, quando fazemos, esperamos que haja uma progressão de 25 a 50.000 plaquetas. Por último, a trombose hemostase, que está bastante em voga, e nós também temos aqui a consulta de hipocoagulação e imunoterapia, onde fazemos a escolha e a orientação dos anticoagulantes, fazemos a avaliação dos scores. Sim, nós fazemos a consulta da coagulação centralizada de todo o centro hospitalar, não é? Que é feita com a liderança médica, mas com a enfermagem. 70% são feitas por enfermeiros, só vai ao médico a primeira vez ou quando é necessário, e portanto centralizamos toda essa consulta que estava espalhada em várias especialidades. Continua, Tiago, continua. E neste contexto, acabamos por escolher os anticoagulantes que sejam mais adequados ao doente para o diagnóstico e também para as necessidades da vida diária. Por último, mais este verso, o doente paliativo não tem propriamente medo de morrer, terá mais medo de não ter vivido. E, portanto, nós também mantemos sempre essa filosofia na nossa forma de trabalhar aqui no Santa Maria. Esta é a bibliografia que nós utilizamos. E agradecemos a vocês todos a vossa atenção. Obrigado. Como estão a ver, eu não exagerei, o Tiago é um craque, mas acima de tudo tem uma característica que está aqui para falar para alunos, que eu gosto muito de falar com os alunos sobre isso. Um bom médico só será um bom médico se for humano, se gostar de pessoas, de atender pessoas, porque nós lidamos com o sofrimento. E isto não é só técnica, e não é só isto, a arte da medicina tem muito a ver com a empatia. E nomeadamente nesta questão dos paliativos, não é? É preciso compaixão, é preciso atenção, e isso é às vezes a parte mais importante da terapêutica para as pessoas. Muito obrigada, Tiago. Atrevo-me a dizer CR7, vai ficar com o nome agora, CR7 Santa Maria. E muito obrigada, Dr. Álvaro Beleza. Professor Rui Tato Marinho, o Tiago e o professor e o Dr. Álvaro tocaram aqui num ponto que eu sei que também é muito importante para o senhor, que é a empatia com o doente. Não sei se o senhor se refere basicamente ao doente em cuidados paliativos, mas ao doente em particular. E de facto temos aqui muitas coisas que podemos analisar de facto e que são importantes para este doente que está em cuidados paliativos, muitas vezes em final de vida, que não sabe muitas vezes que medidas ou que ações deixar que sejam tomadas. Como é que se define isso? Tem alguma noção neste caminho, a este nível? Eu a empatia, obrigado pela pergunta e obrigado pela excelente apresentação do serviço de imunoterapia. Eu não sabia que vocês eram tão humanos. Nós às vezes vemos como aqueles homens atrás das máquinas que vão lá pôr um bocado de sangue, mas faz diferença na realidade. A empatia é pôr-nos no lugar do outro. Isso é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É uma mensagem que quero deixar, e tenho aprendido imenso com o professor Paulo Pina, com este mundo dos paliativos, até a ser mais humano, que um dia é de ser eu quem precisar disto, todos nós vamos precisar, portanto é preparar o nosso caminho para isso. É que não é preciso muito tempo, foi o que eu aprendi, e falou-se em compaixão, a compassionomics, que não é preciso muito tempo, que estamos numa vida tão atribulada, tanto tempo de ecrã, tantos telefonemas, tantos e-mails, que estamos com pouco tempo para o outro, que no fundo é a essência da vida humana, ajudar o outro numa altura de sofrimento. E a mensagem que eu quero deixar é que não é preciso muito tempo, às vezes basta um sorriso, basta um olhar, basta uma conversa que pode demorar 1 minuto ou 2, que não precisamos de 2 horas para confortar alguém. Seja num atendimento público, numa repartição, numa cama de um hospital, numa consulta. Era uma mensagem que eu queria deixar passar, que aproveitem bem o tempo para chegar ao outro, para ser simpático. Basta um sorriso com uma Marina Caldas, se calhar para dar outro ânimo, uma pessoa que está a sofrer. É uma mensagem que eu tenho aprendido com a medicina paliativa.
Muito obrigada, professor Rui Tato Marinho. Professor Paulo Reis Pina, o senhor parece-me um bocadinho, nesta análise toda que nos foi aqui apresentada, como é que olha para o futuro, isto agora com uma visão de futuro. Nós temos condições agora, o sangue, já aqui foi dito, é um bem escasso, é um bem que custa muito caro, é um bem que de facto temos de pensar duas vezes antes de utilizar, por todas as razões, e então nos cuidados paliativos ainda muito mais. O que é que nós temos à nossa disposição sem ser o sangue que nos vá dar o mesmo nível de qualidade, digamos assim, que até aqui teríamos a noção que o sangue dava? Eu acho que, de forma provocadora, agradeço a sua questão. Gostei muito da apresentação do Dr. Tiago Quaresma e acho que poderemos ter futuro, porque eu acho que é bom prospectivamente olharem para os preditores dessas transfusões, sobretudo aquelas transfusões ditas rentáveis, que não podem ser só baseadas num equilíbrio da hemoglobina, até porque há um estudo que agora foi publicado no IPO do Porto, que está na JCO, da Sara Marote, até pensei que ela ia aparecer, e eles fizeram também um estudo retrospectivo com 179 doentes oncológicos e eles foram ver realmente quais eram os doentes que estavam vivos depois das transfusões e de forma que para mim não foi surpreendente, quase 40% já estavam falecidos ao fim de 30 dias. E isto leva à questão da Marina Caldas do início. Transfusões em doentes que às vezes estão vivos uma semana, o que é que se pretende? Que estão acamados. É que olhando para os preditores da survival aos 30 dias, eles viram que realmente o estado do doente, o ECOG, sobretudo, a performance do doente antes da transfusão vai ditar muito da melhoria que se vai alcançar, assim como a própria hemoglobina pré-transfusional vai ditar muito, e neste estudo eles foram só olhar para concentrados eritrocitários. Portanto, o nível de hemoglobina, e o Dr. Tiago disse isso muito bem, se eu dou sangue melhora, não é? A não ser que tenha uma fonte de sangramento imediata, mas num doente que está relativamente estabilizado com a doença crónica progressiva avançada, eu dou sangue melhora. Mas aquilo que interessa futuramente é saber melhor quanto tempo, porque há uma revisão qualquer da literatura que diz que realmente o benefício em alguns casos nem chega a 14 dias. E sendo provocador, diria que para compaixão e caridade e empatia não preciso de transfusão nenhuma. As práticas da compaixão não precisam de qualquer tipo de transfusão. Então, outra vez, devolvo ao início da nossa conversa, a ciência médica se calhar precisa das práticas de suplementação derivados do sangue. A arte médica não precisa. E nestes doentes crónicos progressivos avançados eu tenho que saber dar ciência e arte. Para estar com um doente, cuidando dele, e é de cuidar que eu falo, não é preciso uma transfusão para nada. Agora, certamente, para eu estar naquela coisa mais da fronesis e da simpatia aristotélica, para eu estar com alguém, é preciso que este alguém esteja capaz de me receber. E se calhar esse alguém gostava de falar comigo, precisava ter, se calhar, um nível sanguíneo, uma capacidade de o poder fazer, se calhar aumentando o próprio reforço dos concentrados eritrocitários para não estar tão cansado. Mas aí estamos outra vez numa prática de medicina baseada no doente e não na análise. E por isso, como o Tiago Quaresma muito bem, o nível da hemoglobina para as transfusões pode não dizer. Aliás, nos doentes oncológicos, a NCCN, a Network de Doentes Oncológicos, diz que o valor de base não existe. Aquilo que tem que ver é benefício-risco fazer uma transfusão. Já a ESMO, para doentes oncológicos, diz que sim, que todos os doentes que têm hemoglobinas entre 7 a 8 deveriam ser transfundidos. Mas outra vez é cartesiano. Um doente pode ter 7 hemoglobina e conseguir deambular e estar na compaixão, e estar na empatia e estar a lidar com os seus filhos maravilhosamente. Porque as transfusões têm riscos que têm que ser comunicados aos utentes, desde a infecção simples às reações adversas, que são coisas que eu posso dizer, são coisas simples. Mas na fase avançada eu tenho um risco de sobrecarga de fluidos e não é assim tão raro. Claro que o doente na fase da monitorização que está a fazer a transfusão no circuito hospitalar tem ali uma boa gestão de fluidos, de diuréticos, etc. Mas quando é transferido às vezes para casa e para unidades fora do circuito hospitalar, a sobrecarga lá está, a sobrecarga hídrica, porque este volume de concentrados que às vezes são dados, passado 2 ou 3 dias o doente sente esta sobrecarga e temos tido doentes que são transfundidos e 2 dias depois falecem em sobrecarga. E, portanto, tudo isto, e o estudo
do Dr. Tiago é muito interessante ser, a partir de agora, prospectivo, para saberem várias coisas. Quais são os doentes que melhoram com as diferentes transfusões, quanto o tempo de melhoria, essa melhoria é apenas analítica ou sintomática, para ser sintomática, que sintomas foram avaliados, quem monitoriza estes sintomas, e eu acho que falta todo este sumo para trazer o serviço de imunohemoterapia também para a proximidade da medicina paliativa. Até porque começa por dizer que práticas de suporte paliativo e logo alguém, sei lá, pergunta logo que a mim me soou foi como é que estes doentes foram destrinçados para ser um suporte paliativo. Estavam em que nível de fase de evolução da doença? Porque os doentes paliativos, alguns estão na fase de reabilitação, outros já estão na fase da sua síndrome de morte iminente. Portanto, dizer que o suporte é paliativo também é assim é um grande guarda-chuva onde cai tudo lá para dentro. Todos os médicos à partida deveriam ser paliativistas e sabemos que não, porque paliativos, e aí o Dr. Álvaro Beleza está no meu comprimento de onda, porque um serviço de medicina transfusional, a primeira resposta que diz é não transfundo, não vou fazer. Portanto, a prática é não. Agora, convençam que precisam, porque eu digo a partir de não é necessário, deve haver uma alternativa. E certamente não há de ser com um papelinho ou com uma coisa online a dizer hemoglobina de 7, porque isto não diz absolutamente nada, não é? E precisamos de ter mais, eu diria, médicos desta especialidade, a olhar também para estes fatores. O que é que se transfunde um doente agudo que morre passado 24 horas? Muito bem, era uma úlcera péptica, não foi diagnosticada, tentou-se fazer, morreu a fazer transfusões como prática ativa de manutenção de suporte à vida. Mas um doente grave... ter que sair, está bem? Podem continuar, eu vou ter que sair. Está bem? Uma boa tarde. Ok, boa tarde, professor. tenho outra reunião já a seguir. Obrigada, professor. Obrigado, Professor Rui. Obrigada. Obrigado, Álvaro Beleza. Obrigado. Nós temos mais quanto tempo, professor Rui? Não sei quanto tempo é que nos dá. Quiser, então está bem. Ok, mais 5 minutos ou 10 minutos. Em relação ao que estava aqui a dizer o professor, é assim, nós no Santa Maria, a imunoterapia, o hospital dia, fica ao lado dos paliativos, não é? E, portanto, trabalhamos com eles. E tem razão, quer dizer, vamos lá ver, eu, no serviço de imunoterapia que dirijo, nos últimos 8 anos, nós diminuímos as transfusões de eritrócitos em mais de 30%. E o hospital aumentou o número de cirurgias, de atos médicos e tudo isso nos últimos 10 anos. Portugal baixou as transfusões de eritrócitos em 10% e nós baixamos 30%. Não é? Portanto, isto em terminologia de agora futebolística, somos os campeões da racionalização. Porque exatamente o foco é esse, não é? A nossa ideia é dar o mínimo de transfusões de componentes do sangue ou de hemoderivados e o máximo de alternativas, não é? Ou seja, e claro que fazemos isto com os nossos colegas, com os outros serviços. E, portanto, o que é importante é que haja a melhor articulação possível com os paliativos, entre a imunoterapia e os paliativos, seja o nosso hospital, ou de qualquer, e isto é um trabalho de equipa e tem que ser feito nesse sentido. E de facto esta área é da maior relevância e aquilo que está a dizer faz todo sentido, porque é preciso de facto pensar sempre nos riscos, nas vantagens e desvantagens, é preciso ser racional na apreciação e depois ter empatia, dar colo aos doentes, como eu costumo dizer, isso é outra coisa, mas que é uma coisa muito importante e que os médicos não podem nunca deixar de ter. Não é? Agora, de facto, pensar sempre nos riscos. E a transfusão é um transplante. Doutor Álvaro, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, e o senhor é das pessoas que... Se eu souber responder... sabe, de certeza. O senhor é das pessoas que eu conheço há muitos anos Marina, que sempre... que é uma grande jornalista, é sempre difícil. Não é nada. O doutor, há muitos anos que eu conheço e sempre deu muito valor à questão da comunicação. E, portanto, sempre ouvi defender, de facto, que a comunicação era um valor que, mesmo na medicina, mesmo na saúde, devia ser tido em consideração. Como é que se transmite, como é que se abre? E olha que eu estou nisto há muitos anos e eu acho que este tema não é fácil, fazer-se comunicação em saúde deste tema, por exemplo, que isto é muito difícil passar a mensagem. É muito difícil passar a mensagem até quer para o doente, muitas vezes, quer para os familiares. E principalmente para os familiares. Vocês têm isso em atenção ou não? Temos, não. A comunicação, e está aqui o Tiago, não é por acaso,
porque nós, médicos, e eu tenho dito isto muitas vezes nas aulas da medicina transfusional aos alunos, o médico, primeiro que tudo, tem que ser alguém humano, com sentido de humanidade, empático, que percebe. A primeira coisa que tem que se fazer com um doente, eu digo isto aos alunos e eles começam a olhar para mim, é olhar para o doente. Depois é ouvi-lo. Temos que ter algum tempo para isto. Ouvi-lo, olhar para ele, e depois vai a palpação, as perguntas e tudo o resto. Mas isto é fundamental. E, portanto, os médicos têm que ser, por excelência, grandes comunicadores. E quando um médico não é grande comunicador, já está o caldo entornado. Mas não é por acaso que você tem, Marina, tem grandes médicos, grandes figuras da medicina, que são grandes comunicadores. Não é por acaso, porque passa pela relação médico-doente. A primeira comunicação, e a mais difícil, é precisamente com o doente. Com o nosso doente. É a relação de confiança estabelecida entre nós e o doente. E, portanto, essa questão eu transmito e tenho a sorte, e isso é sorte também, de ter jovens como o Tiago, que são internos de uma especialidade, mas que têm compaixão. Olha, como o Tiago, inscreveram-se logo para voluntários no Covid. Estiveram na linha da frente nos cuidados intensivos quando foi do Covid. E o Tiago é um deles, e isso revela o caráter das pessoas. Mas depois, a questão de falar com os doentes, de ser disponível, a primeira palavra que vem à boca é o não. Não é o não, é o sim. Nós estamos aqui para ver os doentes. Não há horário para médico. Não há limite de idade. Nós somos médicos até morrer. E enquanto tiver uma pessoa que precise de mim, eu estou lá para dar atenção a essa pessoa. E todos eles têm essa cultura. E isso orgulha-me muito. Agora, todos somos imperfeitos, todos cometemos erros, e também temos que ter a humildade de corrigir os nossos erros. Mas a comunicação, Marina, você tocou num aspecto fundamental. A comunicação, saber ouvir... É que esta é difícil, É que a comunicação não é só saber falar. Não é. Com quem estamos a falar, Tiago, o que é preciso dizer a essa pessoa. O que é que acha disto tudo? É difícil passar estas mensagens ou não? Quando se tem um doente acamado, em cuidados paliativos, e o pai, o filho, quer que aquele doente resista mais e mais e mais, e acha que uma transfusão de sangue vai resolver o problema, e vocês estão a ver que não. Como é que se faz? Quer dizer, é muito difícil passar isto, não é? Posterior. Esta discussão remete-me às expectativas que nós sentimos na consulta. Portanto, as expectativas são do doente, da família que o acompanha, das expectativas de quanto tempo é que ele irá sobreviver, qual é que será o efeito que aquela transfusão vai ter, porque toda a gente olha para aquela transfusão como uma terapêutica quase milagrosa, não é? É um boost de energia que sentem. E, de facto, eles têm melhoria a curto prazo quando a fazem. Mas tem todo um custo associado em termos do tempo que permanecem no hospital de dia, da deslocação, das vezes que são picados, do tempo que têm que ficar em hospital de dia até cumprir esta transfusão. E de facto, com a repetição dos tratamentos e das consultas, nós começamos a perceber, de facto, que conseguimos transmitir aos doentes e às famílias que gerir esta administração de uma forma racional é, de facto, o que traz mais benefício para eles. Fazendo então um seguimento não tão frequente, espaçado, vir, de facto, quando nós esperamos que já tenha necessidade e que tenha maior benefício, e daí o tónus que eu coloco na questão da reavaliação, coordenar, de facto, quando é que aquela pessoa necessita de voltar, quando é que precisa de fazer outra vez as análises, porque, vejamos, cada vez que faz um tratamento, pelo menos é picada para colher a amostra, depois demorará meia hora, 45 minutos, até ser admitida, até consulta, ir para a equipa de enfermagem, voltar a ser picado, 1h30, 2 horas de tratamento, num espaço que não é propriamente o espaço mais confortável e mais não é o espaço de casa, não é o espaço da família. Claro. Exato. Portanto, nós tentamos informar os doentes e as famílias nesse sentido. Professor Paulo Reis Espina, estamos mesmo no final, já ultrapassámos o tempo, não é? Em 7 minutos, e portanto, esta questão também vou remetê-la para si para fechar, e que, como conclusão, e com uma mensagem, pedindo-lhe uma mensagem, como é que todo este processo se pode fazer de uma forma em que a compaixão, de facto a empatia, a realidade
a medicina baseada na evidência e tudo isso consiga harmonizar, que isto não é fácil. Acho eu que não é fácil. Acho que é ser médico e não técnico superior de saúde. O médico tem sempre uma atenção, um respeito pela vida do outro, e não pela sacralização da vida, mas o cuidado do outro é um cuidado pelas suas necessidades, e por isso num plano ético-clínica eu tenho que gerir a doença e gerir o doente, são coisas diferentes, completamente diferentes, porque eu tenho que fazer um plano para a doença, que quando ela é incurável, provavelmente há de ser diminuta em termos de arsenal terapêutico, mas há sempre um plano para o ser humano maravilhoso, vulnerável, que esse é incomensurável em termos de quantidade, porque o plano para o doente é sempre maior que o plano para a doença. E precisamos também destas parcerias com o Serviço de Imunohemoterapia para fazer isto. Quando é que se começa a desprescrever? Quando é que eu não peço a próxima análise? Porque, como dizia o Dr. Tiago e muito bem, é funesto, tem que vir de longe, fazer, colher, depois alguns já têm uma vasoconstrição, uma vasostenose, nem sempre têm bons acessos, então é bom também no serviço de hemoterapia termos estas práticas, olha, não vou pedir e não vou abandoná-lo, vou fazer outro tipo. Claro. E a negociação, como dizíamos, comunicação de más notícias, é gerir pessoas vulneráveis e a sua vida não está dependente da transfusão, poderá estar dependente de outras circunstâncias, porque quando o doente vai fazer a transfusão para se manter vivo, os dados não conferem, porque o estudo do Porto diz que quase 40% estão mortos ao fim de 30 dias. A promessa não pode ser manter a esperança que vai sobreviver, porque senão estamos a nível do milagre. Que doentes são esses que estão transfundidos e que morrem passado 30 dias? Era isso que o vosso estudo precisa de saber. São agudos, são crónicos. Agudos, quanto tempo de seguimento? Crónicos, com quanto tempo? E outra vez, um preconceito que o vosso estudo retrospectivo, e que acho que deveriam ter astas em termos de publicação, se calhar com outro tipo de variáveis, aquilo que interessa saber também, olhando para o utente, é qual foi o benefício em termos de sintomas, porque o estudo do Porto diz que só 36% é que teve benefício sintomático. Então por que é que eu fiz a transfusão? Se o próprio doente com doença... Mas aqui lá está, eram doentes em estadios avançados, todos com cancro. Um doente que morre antes, e o seu seguimento, também do Dr. Tiago Quaresma, dizia que o mínimo de seguimento de alguns foi 14 dias. Não é? Ou 15, não, eu vejo muito mal ao longe, mas esses de 14 dias, porque é que não voltaram mais? Estiveram alto ou não conseguiram vir? Não conseguiram transporte ou já não estavam no meio dos vivos? Estas questões são muito importantes, porque o uso racional faz com que o diretor de serviço chamado Dr. Álvaro Beleza tenha toda esta decisão para tomar, não é? Porque os pedidos vêm de todos os lados, mas o que é que estes, e aí eu estou a dizer estes, cabe tudo lá dentro, querem com mais um pedido? Porque às vezes, de forma, eu diria, simples, o pedido pede qualquer coisa, mas depois basta dizer o porquê deste pedido. O que é que se pretende, não é, com este pedido? Pretende-se manter vida? Então, mas isso é um doente agudo em cuidados intensivos. Estamos em medicina paliativa. O objetivo da medicina paliativa, sobretudo nos casos graves, não é manter vida, é manter qualidade de vida. A qualidade de vida pode passar por uma transfusão, sem dúvida, mas a quantidade não. Então, quando eu tenho um doente a falar de tempo, certamente que então tem que haver um protocolo de más notícias, não é com transfusões que vamos fazer esta negociação. Agora, nunca o vou abandonar com pedido da próxima análise ou não, e tem que haver todo este protocolo de seguimento daqueles que eu desprescrevi. Não peço novas análises, não é candidato à próxima transfusão, e o doente certamente vai dizer vou morrer, e aí tem que ter um protocolo para este tipo de respostas, não é? E que não pode ser todos morremos, não é? Porque certamente temos que ir além disto. E o doente que quer falar da sua morte, precisávamos de vários doutores Tiagos Quaresma, no nosso mestrado de cuidados paliativos e no nosso doutoramento, olhar para estas questões como imunohemoterapista, porque não podemos ter só os paliativos a dizer este é da oncologia, este é da medicina interna, precisamos de imunohemoterapistas também a dedicar-se a estas questões. Falta integração de cuidados ainda, neste campo ainda falta muita integração de cuidados, professor? Se quiser que eu seja politicamente correto, diria não, estamos a fazer um grande... Ainda falta muito. Melhor do que estávamos na pré-história. Eu digo por si, digo, ainda falta muito. É um caminho ainda... isso faz muita falta. Tá, percebe-se por aquilo que o professor estava a dizer, sim. Precisamos ver quantas vezes está o imunohemoterapeuta nas consultas de decisão clínica, quantas vezes, em quantas estão, porque depois recebem um protocolo a dizer é preciso plaquetas porque o doente vai ser operado, é preciso concentrar as eritrocitos, mas ouviram-nos, nós tomamos conta desta consulta porque em cuidados intensivos já se vai tendo uma articulação de proximidade. Mas as consultas, imagina um grande centro hospitalar
com consultas em cada canto, todas a derivar para o serviço de imunohemoterapia. Eu não estou aqui a fazer de advogado do diabo, digo que este serviço precisa ter grandes barreiras, e não é para dizer que estamos contra vós, estamos convosco, não é? E o nosso interesse é o bem comum. Os nossos recursos não chegam para todos, então vamos dar os nossos recursos àqueles, e por isso precisamos de preditores que mais possam beneficiar, porque à partida, se eu vou por direitos, todos querem tudo, e não é só seletivamente. Eu quero darbepoetina, eu quero folatos, eu quero vitamina B12, se formos pela mercearia quero tudo. Não, é fazer uma grande triagem e se calhar passar deste estudo retrospectivo para um prospectivo e logo dividindo nesses 3 grupos, quem são os que estão no grupo do mínimo dos 14 dias, quem está na média, quem está no extremo máximo de 28 dias. Quem é esta população que nós seguimos tanto e quem é esta população que nós não seguimos? E isso era muito importante porque a comunidade científica está ávida desses dados. Eu fiz, agora estando a preparar este tema, fiz uma revisão da literatura, muito poucos estudos sobre estes factos, muito poucos feitos por imunohemoterapeutas, mas alguns há na medicina paliativa, sobretudo oncológica, em que se olham para preditores, porque neste momento ainda temos mais avidez de dizer que há obstinação, há práticas espúrias que não levam a lado nenhum. E eu não posso ter apenas o combate e dizer faço transfusão, porque é raro o doente que não melhora alguma coisa com a transfusão. Só que o benefício em bioética não é determinado pela análise, é determinado pelo próprio. O estudo do Porto vem dizer que só 36% é que disseram que foi benéfico. E isto dá aqui achas para que quem nos ouve, sobretudo alguns alunos de doutoramentos, de mestrados, do que seja, tenham aqui achas para novos pontos de investigação e também o Dr. Tiago Quaresma, se quiser olhar para isto, conte comigo, é um tema que me interessa muito, no Centro de Medicina Paliativa, na própria faculdade, acho que os alunos precisam de olhar para este tema e não dizer está anémico, está a perder sangue, tem que ser transfundido. Eu tenho doentes a perder sangue hoje e que não vão ser transfundidos. E também estou a falar de boa prática médica. Claro, isso não significa que seja errado, claro. Mesmo para fechar, Tiago, como o futuro, enquanto olhamos para si, já foi aqui apelidado do CR7, agora, enquanto médico de futuro, digamos assim, daquele que vai por aqui à frente e tem ideias que gostava de implementar para o futuro, que mudanças é que são necessárias nesta área da transfusão e dos cuidados paliativos, que era importante tomar-se já? Que medidas é que acha que eram importantes para bem dos doentes? E o que está aqui em causa é os doentes, é o bem do doente, claro. Agora, neste seguimento a curto prazo, sem dúvida, começar a integrar mais a imunoterapia na decisão e integrar mais nestes grupos de discussão relativamente ao seguimento destes utentes é muito importante. E depois começar a sedimentar a ideia que tratar mais não é tratar melhor. Portanto, às vezes até é melhor não ter tanta intervenção, mas manter a presença. Mas isso não significa, mas isso não quer dizer, lá para fora pode-se pensar, isso é deixar morrer, isso não é deixar morrer. Não. Claro. Se calhar até posso trazer um bocadinho uma experiência pessoal. Neste último estágio ativo do Hospital Dia, até um dos casos que foram incluídos e foi contabilizado para este estudo, o seguimento semanal que fiz foi telefónico. Foi saber como é que a pessoa se encontrava, quais eram os sintomas, e tenho a dizer que a vivência por parte do doente, por parte da família, foi extremamente positivo. O feedback que recebi foi de agradecimento, de reconhecimento por termos espaçado este seguimento, e não foi por isso que tratámos o utente pior, antes pelo contrário, acho que até tratámos melhor. Ok. Muito obrigada, eu ficava aqui com vocês o resto da noite, mas não, sei que temos regras e, portanto, mesmo que o professor Rui Tato Marinho já não esteja abandonado, mas ele tinha dito que às 7h30 teria mesmo de sair, eu acho que foi extremamente produtivo e olhem, eu faço quase todos os dias webinars, quase todos os dias, dia sim, se não for todos os dias, eu ia dizer dia sim, dia não, mas eu acho que é todos os dias. E olhem que este, vou-lhes ser sincera, este foi dos mais interessantes onde eu estive. Eu acho que tínhamos aqui pano para mangas, tivemos uma audiência reduzida, mas isso foi por culpa da seleção, que aproveito para dizer que ganhou 3-0, portanto estamos todos felizes, mas que foi um tema muito importante,
muito pouco discutido no exterior, em que eu, quando me deram o tema, achei que, o quê? Mas isto não faz sentido nenhum à partida, e portanto, depois acabei, quando comecei a ler, percebi que, ok, há aqui muito caminho para fazer e há aqui muita coisa para saber, e portanto, se calhar está na altura de se pôr este tema lá fora e começar, porque é importante, porque as pessoas precisam de saber, e há muita gente que tem familiares e que tem pessoas com dificuldades em cuidados paliativos e que se calhar pensam que mais isto e mais aquilo faz a diferença e se calhar não E já faz. agora, sim, Marina, já agora Claro. agradecer-lhe e dizer que neste tempo de pandemia que nós estamos a viver, nós temos uma sociedade que convive muito mal com a morte. E temos uma sociedade do medo, não é? E que tem pouca serenidade a encarar a morte. E portanto, isso, e das redes, e do disparate, e da ignorância na praça pública, e portanto, eu acho que também nesse aspecto, a comunicação para fora tem que ser cuidada, e aí os médicos têm um papel relevante, porque sempre que o médico está a falar numa televisão, ou num órgão de comunicação social, está a falar para as pessoas como se fosse o seu médico. E tem que ter isso em atenção. E nós nem sempre, a comunicação que temos com os nossos doentes, não podemos dizer tudo o que pensamos, não podemos misturar assuntos, temos que pensar sobretudo no interlocutor e gerar também nele confiança, serenidade, porque isso faz parte da terapêutica e muitas vezes esquece-se isso. E portanto, num mundo um bocadinho agitado e histérico, é bom que os senhores doutores, eu agora estou-me a dirigir aos mais jovens, percebam que a responsabilidade dos médicos hoje, no século XXI, é bem superior à dos séculos anteriores, porque ocupamos o lugar de várias instituições do passado. E as pessoas depositam no médico uma enorme confiança e nós temos que ter cabeça fria, racionalidade, serenidade, tranquilidade e pronto, e cumprir esse o nosso dever. E portanto quero felicitá-la a si, você que é uma enorme jornalista ligada à saúde há muitos anos. Não, mas tenho que lhe dizer que eu conheço-a bem e gosto muito de si e a medicina deve-lhe muito, o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, os doentes em Portugal, porque você foi sempre excepcional nessa passagem de mensagem que é muito importante. Um abraço ao professor Paulo Respina, cumprimentar a todos, agradecer ao Dr. Tiago Quaresma mais uma vez e até sempre. Muito obrigada, Dr. Álvaro Beleza, assim também, muito obrigada pelas palavras amáveis que teve, e deixo com uma frase da Fernanda Pedroso, que nos está a ouvir, e da Virgínia Trincão, duas pessoas que nos disseram: não somos educados a falar da morte, foi a mensagem que nos deixaram, e a doutora Virgínia disse: obrigada pelo trabalho, pelo tema. Muito obrigada a vocês também, contem comigo para aquilo que precisarem. Muito obrigada, muito boa noite, felicidades para todos. Obrigado. Boa tarde para todos, em nome do Centro de Medicina. Boa tarde, um abraço. Obrigado.